Quando comecei a prestar atenção nessa história, eu notei uma coisa muito grave, viu, Dri? É que hoje o futebol brasileiro, eu sou apaixonado por futebol. Eu estou de preto e branco aqui por causa do Botafogo, não é por causa do Atlético, não, porque eu sou cruzeirense. O futebol brasileiro, nos últimos anos, até 2017, quem financiava o futebol, quem patrocinava, era a Caixa Econômica Federal, dinheiro do governo. A partir de 2018, entraram as bets no mercado, o futebol deu uma mudança significativa. Só para você ter uma ideia, eu falei ontem na audiência pública do Supremo, até foi interessante que eu levei uma camisa do Cruzeiro e coloquei na tribuna, porque eu tive uma ideia de colocar na discussão sobre as bets a questão do futebol, que é uma paixão nacional. E é muito mais simpático, eu diria, porque hoje o futebol brasileiro, que a partir de 2018, com a entrada das bets, praticamente ganhou tudo, mudou completamente a história do futebol. Você vê a Copa Libertadores da América, que é a mais importante das Américas, já há alguns anos é ganhada por brasileiro, e a final, esse ano, por exemplo, a final é Atlético e Botafogo. Tudo isso porque o futebol passou a ser competitivo. Se tirar as bets, como pediu o Paulo Gonet, acaba o futebol. Mas o futebol não é só aquele que você está vendo no domingo, a final lá. O Cruzeiro, por exemplo, leva 40, 50 mil pessoas cada final de semana para o estádio, mas você tem que ver o que significa o futebol por trás disso. Você tem um CTs, por exemplo, São Paulo, que é muito organizado. Estou conversando com o diretor de São Paulo antes de ontem. São 500 meninos que estão lá sempre, durante o ano inteiro. Desses, 2, 3 são aproveitados. Quem financia isso? As bets, que precisam de quê? Da publicidade correta, honesta, para poder se manter. Aí a grande discussão, Dri, a grande discussão é que, durante o governo Bolsonaro e Temer, não houve nenhuma regulamentação. As bets explodiram no mundo inteiro. Então, nós tínhamos milhares de bets funcionando. Aí você tem o Tigrinho, tem isso e aquilo, que são os maiores absurdos. Aí você realmente leva ao vício, que é muito grave, você leva pessoas apostando muito mais do que podem. O que o governo Lula fez? Com muita inteligência e coragem. Regulamentou as bets, gente, agora, tem pouquíssimo tempo. Tem 14 portarias que vão começar a funcionar em vigência a partir de 1º de janeiro. A regulamentação das bets, eu fui na audiência pública, ouvi dezenas de grupos contra, quase todas as posturas contrárias já estão propostas na portaria. Por exemplo, reconhecimento facial, reconhecimento de quanto tempo a pessoa está julgando para poder cortar do sistema, se por acaso passa do tempo, quanto que está perdendo. Ou seja, a regulamentação é a única saída. Para você ter uma ideia, alguém foi lá no Supremo e disse: tem que ser como é na China. Não existe jogo na China. Você sabe quantas pessoas jogam na China por ano? 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Por quê? Porque é proibido. Aí você não tem controle nenhum, você não paga imposto, você está fora do país. Por exemplo, a crítica de que as empresas eram offshore. A partir do momento que foi regulamentado, todas as 100 empresas que foram permitidas continuar, foram centenas que saíram já do mercado, todas as empresas têm que ter o registro no Brasil, tem que amealhar imposto no Brasil, tem que prestar conta para a legislação brasileira. Então, é claro que o assunto não é simples. Por exemplo, o próprio governo é uma contradição. A AGU, o ministro Messias, prega que não pode ter bets, até porque ele atende a um segmento evangélico, que eu respeito imensamente ele, que tem as suas dificuldades de discutir, até porque prejudica o dízimo e tal, segundo dizem, então, para discutir a questão da bet. No entanto, você tem um trabalho feito pelo Ministério da Fazenda, que quer o quê? Organizar as bets. É regulamentar, gente. Se você tem regulamentado, nós não podemos evitar, do meu ponto de vista, hoje, e aí eu fiz a questão de levar. É pena que eu não tenho aqui o meu videozinho, senão eu ia passar para vocês a defesa que eu fiz do futebol. Simplesmente, no meu ponto de vista, acaba com o futebol. Acaba. Proibiu as bets no Brasil. Proibiu a publicidade, as bets, vive das publicidades. Nós não teremos futebol. Nós estamos agora, Dri, e até fiz homenagem à Janja e ao Lula, que estão incentivando o futebol feminino. O futebol feminino, que é a Copa Brasileira do Futebol Feminino vai ser no Brasil, acho que daqui a 2 anos, não sei quantos anos, simplesmente é 90% sustentado pelos patrocinadores das bets. Então, eu acho que nós temos que fazer com seriedade, sem hipocrisia e principalmente sem moralismos. É claro, antes de ter essa regulamentação que foi proposta pelo Ministério da Fazenda,
nós tínhamos mais ou menos 3 mil grupos de chineses que atuavam livre no Brasil. Isso sim é um crime, porque eles chegam, as pessoas jogam, não pagam, não repassam o dinheiro, eles criam esses tigrinhos da vida. Tudo isso já está, foi um tiro que se deu na informalidade. Para isso, nós temos que ter o quê? Uma regulamentação absolutamente discutida na sociedade. É o que nós estamos fazendo. Por isso que o Fux fez essa audiência, que eu acho que foi muito proveitosa, e eu tive a ideia de levar para a discussão, para não ficar só em Bet, que a Bet virou a Geni Nacional, levar a discussão das vantagens que tem a Bet na publicidade no futebol brasileiro. O futebol é, sem dúvida nenhuma, um ponto de identidade do Brasil. É um ponto de identidade brasileiro. Você imagina o que é. Olha, você veja bem, talvez o único clube que consiga sobreviver sem as bets seja o Flamengo. Eu sou flamenguista, mas reconheço que a torcida do Flamengo é algo fenomenal. É torcer agora para o Flamengo contra o Atlético Mineiro, porque eu sou cruzeirense. Mas eles conseguem amealhar milhões e milhões vendendo camisas. O Fortaleza, que está em terceiro lugar, quebra. Os clubes do Norte, esquece o Sul. Nós temos 20 clubes na Série A. A Série B acaba. Nós temos que pensar nisso. O futebol do Nordeste, do Norte, vive, são 732 clubes brasileiros que estão registrados. Mais de 600 são financiados pelas betas. Nós vamos virar as costas para essa realidade? Não. Vamos regulamentar de uma forma que seja assim, verdadeiramente preocupado com a saúde, é claro, preocupado com os vícios, preocupado com... Eu, por exemplo, até nem deveria dizer isso, porque eu sei que é antipático, o ministro Fux deu uma medida, eu nem tenho sobre isso, porque o meu negócio é enfrentar o futebol, que proíbe o uso da Bolsa Família, especificamente no uso das bets. Eu acho essa medida inexequível. Veja bem, o dinheiro é um bem fungível. Você pode ter R$500 em casa e recebe a Bolsa Família. Você pega aqueles R$500 e joga na bet. Quem é que vai saber se esse jogo aqui veio da Bolsa Família? Como é que você vai... Outra coisa, como é que você vai dar um benefício social para famílias necessitadas e dizer, olha, esse benefício social você não pode gastar com bets, você não pode gastar com cigarro, você não pode gastar com bebida, você não pode gastar com sexo. Esse é o dever do Estado? O Estado tem o direito de interferir dessa forma? Mas eu prefiro não entrar nessa discussão, porque eu prefiro ficar apenas na questão do futebol e da necessidade de nós fazermos uma regulamentação que seja saudável, discutida e que venha atender os interesses tanto dos grupos de bet, que fazem um bem enorme para o futebol brasileiro. Não existiria futebol. Nós estamos, gente, comprando jogadores do Racing, comprando jogador do River Plate. Isso não existia. A seleção brasileira tem alguma chance, talvez, mantendo esses meninos aqui, de ganhar outro. Tem 20 anos que nós não ganhamos um campeonato brasileiro, nacional, uma Copa do Mundo. Ou seja, vamos deixar de satanizar determinados setores, discutir com seriedade, que é o que o Ministério da Fazenda vem fazendo. Tem aqui sugestões só se o Bolsa Família virar Vale Alimentação. Olha, dadas as condições atuais, é uma discussão que pode ser feita. E tem sabe, Renato, ontem tive um debate, não vou dizer com quem, uma pessoa do governo, eu falei assim, olha, vocês querem ter esse controle? Faz o seguinte, a Bolsa Família só pode pagar supermercado, mercadinhos no interior. Aí você... um cartão, né? Um cartão que... Faz um certo controle, entendeu? Eu sou favorável a que esse dinheiro possa ser usado para o que quiser, porque eu acho que o cidadão é que sabe onde aperta o calo, entendeu? Essa é a minha visão, mas eu sei que você contraria os evangélicos, você contraria o varejo. O varejo fala, não pode fazer propaganda, gente, então vamos tirar as propagandas do Natal, da Black Friday, tirar a propaganda do Dia das Mães. Eu tenho amigos meus que chegam no Natal e falam, pô, Cacá, eu não tenho dinheiro para nada, vou ter que comprar um dinheiro para das três irmãs e minha mãe. Mas você não tem que comprar dinheiro, não, mas tem, porque a propaganda que se faz é violentíssima. E o varejo está reclamando, está atrapalhando o varejo, e que não pode ter propaganda. É uma coisa, sinceramente, que nós temos que refletir. Não, e pessoal, e esse argumento de vício também, tudo vicia, né? Bebida, cigarro, processado, açúcar, é complicado também. É danado. Mas vamos
Muito bem, né? Cacai. Te agradeço aí pelo tempo aí. Sempre muito bom bater papo contigo, te entrevistar. Glauco, muito obrigado também pela participação. E Glauco, que hoje ainda termina, tem plantão ainda hoje, né, Glauco? Ou não? Você está de folga? Tô no fim de semana. Então tá. Tá no fim de semana. Aqui a vida é dura. Aqui não é 6 por 1, não, é 7 por 7. Jornalismo não para. Cacai, obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado a você, gente. Um abraço grande. Boa sorte para nós.